E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Pelizete, da Pelizete Advocacia, advogados do direito previdenciário, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre previdência do servidor público, mais especificamente a previdência do profissional da saúde. Então é um tema bem complexo, é um tema bem difícil, vou tentar ser o mais simples possível. Junto com esse material em vídeo a gente também tem um material em texto, um parecer que a gente faz geralmente para os nossos clientes. Eu adaptei para ser uma regra geral. E a aposentadoria é difícil de saber qual a regra que você se encaixa, se é vantajoso realmente, se tem que esperar um pouco mais. Então é difícil chegar a essa conclusão. Então eu vou explicar um pouco das regras gerais, vou explicar um pouco como é que funciona essa aposentadoria, questão de regras de emendas constitucionais além da emenda do ano passado, emendas estaduais também podem ser aplicadas, regras municipais também para o servidor municipal. Então eu vou tentar explicar um pouquinho de cada regime. Hoje eu moro em Cascavel, Paraná. A gente tem o IPMC aqui, que é um regime próprio da Previdência. Temos o Paraná Previdência também para o servidor estadual, mas em geral as regras vão ser bem parecidas, vai seguir mais ou menos a mesma modalidade, até porque a gente vai falar das regras gerais da emenda constitucional 103 de 2019, que está fazendo aí praticamente um ano dessa emenda, e ainda estamos estudando, estamos aprendendo, estamos dia a dia verificando, conversando, e teve um aumento muito grande no número de casos de profissionais da área de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, buscando aposentadoria especial, buscando saber, se informar um pouco mais sobre isso. E no final a gente vai dar um passo a passo, um checklist, para você ver qual é a melhor regra, ou como é que você se enquadra, como é que você faz para verificar se a aposentadoria especial é realmente vantajosa ou não. Beleza? Vamos lá então. Para entender um pouco sobre a aposentadoria especial do servidor público, a gente precisa entender um pouco da aposentadoria especial no regime geral, no regime do INSS. Como é que funciona isso? Então, a gente tinha aquelas tradicionais aposentadorias por tempo de contribuição, que eram 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, e se aposentava independente da idade, desde que cumprido esses critérios de contribuição. O que mudava muito era o valor do benefício, o famoso fator previdenciário, que reduzia, achatava o benefício conforme a idade. Então, quanto mais cedo se pedia aposentadoria, independente do tempo de contribuição, mais reduzido ficava o valor da aposentadoria. Isso foi amenizado pelas regras dos pontos, 85,95 e depois 86,96. Então somava essa idade, o tempo de contribuição, e chegava ao valor de 100, a esse valor, essa somatória. Se chegasse nessa somatória 85, 95 ou 86,96, mulher e homem, conseguia o benefício 100%. E a aposentadoria especial é uma aposentadoria que é 25 anos na área de exposição. Então é uma exposição a riscos biológicos, a fatores químicos e também fatores físicos, mas o físico, a periculosidade era um pouquinho mais difícil. Só na justiça que a gente conseguia esse benefício. Então, tendo essa exposição, 25 anos de exposição, também conseguia se aposentar independente da idade e não se aplicava o fator previdenciário. Então, a regra seria igual àquela regra de pontos. Então, essas são as regras principais da aposentadoria especial, e ela começou primeiro com uma exposição por categoria. Então era uma presunção. Então tinha algumas categorias profissionais que eram presumidamente expostas, inclusive a área de enfermagem, como um exemplo aqui da área da saúde. Também o médico conseguia a exposição por categoria profissional, mas isso foi alterado com o passar dos anos e passou a se exigir a comprovação daquela exposição. E isso era feito através de formulários, através de documentos emitidos pela empresa. E no final ficou o LPPP e o LTCAT, que são os instrumentos que o segurado usa para comprovar essa exposição junto ao INSS. Então, ele consegue essa aposentadoria desde que tenha essa documentação, desde que tenha essa avaliação favorável por parte do INSS, ou buscar na justiça esse reconhecimento, que também é uma parte muito comum. A aposentadoria especial é muito comum ter que entrar na justiça, ter que entrar na Justiça Federal para reconhecimento. O INSS tem muitos critérios difíceis às vezes de superar, então é bem difícil.
qualquer erro no PPP, no LTCAT, qualquer documentação que não esteja 100% do jeito que o INSS quer, já traz um problema, já traz uma dificuldade. Também tem a questão dos EPIs, a quantidade de exposição. Então é uma dificuldade bem grande de buscar esse direito, de buscar esse reconhecimento, especialmente quando tem esses problemas em documentação, uma documentação que não é a pessoa que emite, é a empresa. Então é bem difícil, isso traz muita dificuldade, mas ainda assim é possível. E outra dúvida que surge muitas vezes aqui no escritório é a questão da conversão. Como é que funciona a conversão? É 20%, é 40%, ou às vezes até 30%, as pessoas falam, trabalho um ano, eu ganho quantos meses? Então, assim, para ficar bem fácil, é 20% para a mulher e 40% para o homem. Então, 10 anos de trabalho na condição especial vai gerar mais 2 anos para a mulher e mais 4 anos para o homem. Então é possível sim converter o tempo especial para tempo comum para conseguir a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que a gente falou agora há pouco, e até para conseguir a somatória dos pontos. Então a diferença de 20% para 40% não é que o homem está ganhando mais, é porque quando foi feita a aposentadoria especial, ela ficou no mesmo patamar para homem e mulher. Então ficou 25 anos para homem e para mulher. E para a mulher alcançar os 30, é uma diferença de 5 anos, e para o homem é 10 anos. Por isso que a diferença é dobrada a porcentagem, então de 20% a 40%. Outra coisa que surge também, é uma dúvida bem comum, é aquela questão que tem, a vida no INSS que é 15, 20 ou 25, como é que funciona isso? A maior parte dos trabalhadores é 25 anos de exposição. 15 e 20 anos são exceções, são os mineiros do subsolo, mergulhadores aquáticos que estão expostos ali a pressões atmosféricas diferentes, né? Então são categorias profissionais que são bem difíceis de encontrar. Eu mesmo tive poucos casos aqui no escritório de mineração, é uma conversão, inclusive a conversão é um pouco diferente, mas a grande maioria e os profissionais da saúde estão enquadrados na regra dos 25 anos. Então, pessoal, essas são as regras gerais da aposentadoria especial. Eu não vou falar muito sobre os documentos, PPP, LTCAT, até ação trabalhista. Isso a gente vai deixar para um vídeo só sobre provas de aposentadoria especial, porque é um tema realmente muito complexo e leva algumas horas só para a gente conversar só sobre esse assunto das provas. Hoje a gente vai falar mais sobre as regras gerais, como obter o benefício, como a gente já falou ali na introdução. Beleza? Bom, Bruno, beleza, eu entendi. O INSS vai juntar o PPP, vai juntar o LTCAT e vai pedir a sua aposentadoria por aposentadoria especial ou a conversão para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas olha, eu sou servidora municipal, sou uma servidora estadual, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para buscar o mesmo direito que tem no INSS no meu órgão previdenciário, no meu regime próprio de previdência? Então, pessoal, a gente sabe que os regimes têm regras próprias, têm uma legislação específica e tem uma mudança de acordo com o estado, de acordo com a cidade, mas em geral não existia regras de previdência nos regimes próprios para aposentadoria especial. Em geral essa regra não existe e em razão disso as pessoas buscavam esse benefício, uma solução no Poder Judiciário, e o Judiciário deu essa resposta. Ele depois de muito tempo, depois de muitas brigas, muitas ações, a gente chegou à súmula vinculante número 33, que é uma súmula do STF, então ela é obrigatória para todos os órgãos judiciais, administrativos, então precisa seguir as mesmas regras no regime próprio, as mesmas regras do regime geral. Então tudo que eu falei antes se aplica também no regime próprio de previdência. A única diferença é que quem vai fazer o PPP, quem vai fazer o LTCAT, é o órgão que você está vinculado, por exemplo, o município ou o estado. Então você vai utilizar a documentação emitida pelo órgão que você está vinculado e vai averbar, vai pedir um reconhecimento no órgão previdenciário. Por exemplo, aqui em Cascavel, o servidor da saúde ele vai pedir documentação para a prefeitura e vai pedir a conversão dos tempos para o IPMC, que é o órgão daqui. Aqui, por exemplo, eles ainda assim negam, não estão respeitando, não estão concedendo essa aposentadoria, então é preciso movimentar o Poder Judiciário após a negativa do órgão previdenciário para você conseguir a aposentadoria especial.
Então são alguns detalhes só que mudam, que de acordo com o órgão, de acordo com a instituição, de acordo com o órgão previdenciário, se é uma vinculação municipal, estadual, isso vai ter essas diferenças. São pequenos detalhes que às vezes tem alguma regra própria que pode fazer alguma diferença na sua aposentadoria. E uma regra muito, muito importante mesmo é a regra da conversão. Então, a conversão do tempo especial para o tempo comum, como a gente falou no tópico anterior, ela é uma regra assim consolidada já no regime geral, no INSS, e não tem nenhum transtorno para conseguir essa conversão. Isso é muito diferente no setor público. Então, nós tínhamos uma vedação que não permitia a conversão do tempo especial em tempo comum no serviço público. Então, o servidor que não conseguia fechar os 25 anos de atividade especial ficava sem nenhuma forma de benefício. E isso é um entendimento que estava consolidado na jurisprudência, inclusive na jurisprudência do STF, e isso foi alterado recentemente. Esse ano, em 2020, a gente teve uma alteração para que essa conversão seja possível também no órgão previdenciário. No serviço público. Então, é possível a conversão também no serviço público. Então, é uma decisão do STF que permite isso até a emenda constitucional 103 de 2019. Então, até novembro do ano passado, é possível converter o tempo especial prestado no serviço público em tempo comum. Isso vai fazer uma grande diferença para as aposentadorias do servidor público, porque você vai poder converter, conseguir um tempo a mais e cumprir algumas regras específicas da Constituição e conseguir, às vezes, um benefício integral e com paridade. Mas isso a gente vai falar de acordo com as regras mais específicas, com as regras de acordo com cada regra de transição e as regras atuais e as regras de transição atuais também. Bom, pessoal, outra coisa muito importante é a migração de regimes. Então, é possível migrar do regime geral da Previdência para um regime próprio, é possível migrar de um regime próprio para outro regime próprio, ou mesmo sair do regime próprio e ir para o INSS. É uma decisão difícil, mas às vezes é mais vantajosa do que ficar no regime próprio. Eu vou subsidiar você com algumas informações também mais para frente nesse vídeo, no passo a passo, para você entender, saber se é viável essa transição ou não. Então, pessoal, o passo para conseguir essa migração é buscar uma certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC, no seu órgão de origem. Trabalhei no estado do Mato Grosso 5 anos, depois que acabei de me formar, e eu quero averbar isso no meu órgão previdenciário hoje no estado do Paraná, Providência, por exemplo. Então vai fazer um pedido lá no Mato Grosso, vai pedir a certidão de tempo de contribuição e vai averbar aqui no estado do Paraná. É importante você ter consciência de que a competência para fazer a verificação da especialidade não é de quem está te aposentando, mas do órgão de origem. Então isso pode ser um caminho bem demorado e é importante que você, como servidor, já esteja preparado para isso antes de começar a fazer seu pedido de aposentadoria. Então, alguns anos antes do seu pedido de aposentadoria, é importante pedir as CTCs, deixar tudo documentado, até porque se essa CTC tiver algum problema, se ela não reconhecer o tempo especial ou se ela não converter o tempo especial, se você estiver requerendo a conversão, você precisa ingressar com uma ação judicial contra o estado do Mato Grosso, por exemplo, que é o exemplo que a gente está usando. E também, se você tiver algum trabalho, eu trabalhei no hospital, trabalhei no hospital, por exemplo, antes também, depois que eu me formei, trabalhei no hospital, vamos usar o mesmo exemplo, no hospital X, pedi um PPP, não está completo, não está constando as informações que eu gostaria que constasse, então eu vou ter que pedir um reconhecimento, a correção disso na Justiça do Trabalho e pedir reconhecimento no INSS. Então, se você tem um histórico de muitos órgãos, muitos vínculos, você vai demorar alguns anos mesmo, para conseguir resolver todas essas suas questões previdenciárias e deixar tudo redondinho para fazer o pedido de aposentadoria no seu órgão previdenciário, no INSS, que seja no órgão final que você está vinculado. Então é preciso que você tenha um planejamento de longa data, um planejamento, uma avaliação, alguém acompanhando esse procedimento para você. E se você quiser sair também
do órgão previdenciário atual. Se você quiser sair do regime próprio, é preciso pedir exoneração, pedir a CTC e fazer o caminho contrário, averbar esse período junto ao INSS para você conseguir o tempo de contribuição, os requisitos próprios ali do INSS. Bom, pessoal, outro ponto bem importante que a gente tem que falar é que a aposentadoria especial ela não permite a continuidade do trabalho no ambiente especial, no ambiente insalubre, perigoso, enfim. O STF decidiu isso e é vedado a volta ao trabalho com aposentadoria especial. A volta ao trabalho nessas condições insalubres. É possível mudar de setor, mudar de área e continuar trabalhando numa área comum, por exemplo. Bom, então a questão dos valores, do benefício, é importante saber para você ter consciência se você deve esperar ou se deve pegar essa aposentadoria especial. Para quem conseguiu esse benefício antes da reforma ou que tem o direito adquirido, esse benefício é no valor da integralidade da média das contribuições. Então você faz uma média de tudo que foi contribuído até o dia da aposentadoria, divide pelos meses, corrige pela inflação esses valores e você chega a essa média. Então é 100% dessa média. A regra atual, isso para quem conseguiu antes ou quem tem o direito adquirido de se aposentar pela regra da aposentadoria especial antes da reforma da Previdência. Depois da reforma, ela vai seguir a regra geral, que é aquele valor de 60% e mais 1% de acordo com o ano que for passando, o ano que superar o mínimo da aposentadoria. Então, 15 para a mulher, 20 para o homem, então vai adicionando esse valor na média. E a integralidade, a paridade, como é que ficou? Então, se você conseguiu as regras da integralidade e paridade antes da reforma da Previdência, também pelas emendas constitucionais, você consegue o valor da integralidade e paridade. Se você não fechou esses requisitos, aquelas regras já não existem mais, então elas foram revogadas pela reforma da Previdência, mas existiu uma hipótese de integralidade e paridade. Então, você estando dentro dessa hipótese, que é para quem ingressou no serviço público até 2003, é possível sim ainda conseguir a integralidade e paridade. É uma regra bem excepcional, bem difícil, com critérios bem rígidos para você conseguir essa aposentadoria. Mas a gente vai falar especificamente sobre cada regra nos próximos capítulos e por enquanto é só para você saber e verificar que existem 3 possibilidades de cálculos. Então, a regra antiga, 80% das melhores contribuições, a regra nova, que começa com 60%, e ainda a integralidade e ainda a paridade. Então, por isso que é importante você verificar e rever a tua aposentadoria, teus critérios de aposentadoria, até com as regras de conversão, para ver qual dessas regras você se enquadra. Então, agora no próximo capítulo, a gente vai falar especificamente das regras atuais e das regras de transição da aposentadoria especial do servidor público. Bom, vamos começar então pelas regras atuais, as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019. O que a emenda fez? Ela equiparou a idade, primeira coisa, 60 anos para homem e para mulher, então reduziu de 62 para 60 para a mulher e 65 para 60 para o homem, desde que tenha 25 anos de efetiva exposição a agentes biológicos, químicos ou físicos. Aí consegue essa aposentadoria especial. Então é uma redução de idade pequena, é uma dificuldade que a gente vai enfrentar nos próximos anos, as pessoas que estão expostas aí a um ambiente insalubre ou perigoso. E isso para a regra geral, isso para o INSS. Para o servidor público, além dessa regra, tem 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo que está pedindo aposentadoria. E a regra do valor é o mesmo também, como a gente já falou, começa aquele 60%, então segue a regra geral. Existe uma regra de transição, que é uma regra de transição dos pontos, então nessa de transição dos pontos não tem idade, mas precisa de 86 pontos. Então 25 anos de efetiva exposição e 86 pontos, somando então com a idade. Essa regra é boa especialmente para as pessoas que têm um tempo fora, por exemplo, eu tenho 10 anos que eu trabalhei no banco, quero juntar depois com 25 anos que eu tive a minha efetiva exposição. Ou eu tenho 25 anos fechado de exposição e eu tenho mais um tempo que eu gostaria de converter, no tempo anterior, gostaria de converter para conseguir atingir os pontos. Então,
é uma regra de transição para amenizar um pouco a idade. E ela é válida tanto para o servidor público quanto para o INSS. A diferença é que o servidor também vai ter, mesmo com os pontos, tem que ter os 10 anos de serviço público e 5 anos no último cargo. E o servidor público, a regra de transição é a mesma, 86 pontos, também 25 anos de exposição, mas ele tem que ter pelo menos 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo a que está pedindo aposentadoria. Então, são regras específicas para o servidor público, mas segue mais ou menos aquelas regras gerais do INSS com relação aos pontos, fixo 86 pontos. Bom, e se você quer a integralidade, se você não tem o direito adquirido até a emenda constitucional, até novembro de 2019, se você tentou, fez todas as contas possíveis, esticou, buscou, achou até um tempo rural, converteu tudo que tinha que converter, não conseguiu fechar as regras, ainda assim, se você é um servidor que entrou antes de dezembro de 2003, existe uma possibilidade de conseguir a integralidade e paridade. E essa é uma regra muito difícil, mesmo na aposentadoria especial, você vai ter que, na verdade, abrir mão da aposentadoria especial e seguir as regras normais da regra permanente. Então, são 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem, 20 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício público. Bom, pessoal, então, concluindo, o que pode ser feito? Como é que eu posso decidir se a aposentadoria especial é boa para mim ou não? Bom, eu acredito que a primeira situação é você ver a data do ingresso no seu serviço público. Então, se é antes de 98 ou se é antes de 2003, você tem direito ainda à integralidade e paridade. São regras mais difíceis, mas existe uma possibilidade, sim. Isso se você decidir esperar atingir os 62 anos de idade e 65 anos de idade até conseguir essa aposentadoria. Então, o primeiro passo é verificar qual é o ingresso no serviço público e quais as regras que eu posso me aposentar de acordo com essa data de ingresso. Se for depois de 2003, não existe possibilidade de integralidade e paridade. Então, é de se avaliar a aposentadoria especial com 25 anos de serviço público em condições insalubres, perigosas, ou se às vezes até sair do teu regime próprio e conseguir uma regra de transição mais benéfica no INSS. Talvez até muitas pessoas até tenham o direito adquirido no INSS antes da reforma, então já tem aqueles períodos, já tem o período necessário para a aposentadoria especial, mas não tem ainda a idade. Então, nesses casos, às vezes é interessante sair do órgão previdenciário e buscar essa aposentadoria junto ao INSS, especialmente se tiver vários vínculos, várias saídas do meio público, várias situações que dificultam, às vezes, conseguir a aposentadoria pelo regime próprio. E para quem entrou, para quem tem as regras de transição, é preciso verificar as emendas constitucionais, é preciso verificar se, às vezes, a conversão do tempo especial, que antes não era permitida, agora é permitido até a reforma, ela pode ter alterado também a tua aposentadoria. Então, lembrando, para aquele servidor que ingressou até 98, até dezembro de 1998, tem direito também a uma regra dos pontos. É uma regra que, após 30, 35 anos de contribuição de serviço público, consegue diminuir um ano de idade para cada ano a mais que tem de contribuição. Então, um homem, por exemplo, que tem 40 anos de contribuição, ele vai conseguir reduzir 5 anos na sua aposentadoria, e isso nas regras antigas ainda. Então, vai de 60, que era a regra antiga, para 55 anos. Então, essa também é uma possibilidade, já que agora a conversão é possível, então converter o tempo e conseguir atingir os critérios que antes não estava sendo possível atingir das emendas constitucionais ou das regras de transição. Então, lembrando, as regras de transição, a gente vai fazer um vídeo separado para explicar um pouco mais sobre isso. E no próximo capítulo eu vou te passar a regra da integralidade atual. Bom, beleza, Bruno, eu já verifiquei, eu não quero aposentadoria especial, eu não me enquadrei em nenhuma regra de transição, eu não vou conseguir outra regra de integralidade, mas eu sou um servidor desde 2000, por exemplo, antes de 2003, antes de dezembro de 2003, eu entrei no serviço público e eu estou apto a conseguir uma regra de integralidade.
mas eu sei que mudou. E como é que ficou, Bruno? Afinal, como é que ficou a integralidade, a paridade para o servidor que entrou até 2003, inclusive o profissional da saúde? Na verdade, essa vai ser uma regra geral, ela é só é alterada para os professores, mas para aposentadoria especial não tem diferença, vai ter que cumprir todos os requisitos. E os requisitos são os mais difíceis, são 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem. A idade também vai ser a idade padrão, 62 anos para a mulher, 65 para o homem, 20 anos de efetivo exercício público, atividades públicas, e 5 anos no último cargo. Então esses são os requisitos hoje para integralidade e paridade. Então não tem como mais adiantar a aposentadoria integral e com paridade, vai ter que esperar a idade, vai ter que cumprir todos os requisitos, não importa se é uma atividade especial ou não. O que é possível é converter as atividades especiais para alcançar talvez o requisito de tempo de contribuição que não seria atingido de outra forma. Beleza, pessoal? Então é isso, eu fico à disposição. Temos um material escrito também, um parecer. É uma matéria de muita complexidade, a gente tem muito que conversar sobre isso ainda e eu fico à disposição para conversar, debater. Se você for advogado também, tiver uma realidade diferente no seu município, no seu estado, estou à disposição, vamos conversar, criar um conteúdo e buscar esclarecer esses assuntos da Previdência que existe, é um momento de grande dificuldade. E se você é servidor estadual, especificamente aqui do Paraná, você está vinculado ao Paraná Previdência, a gente segue as mesmas regras do servidor federal, como a gente já falou, a regra dos pontos, 86 pontos, 20 anos de exercício público, 25 anos de exposição. E só que a regra do Paraná ela ficou pior, ela é progressiva, então a cada ano ela vai aumentar um ponto, então do 86, 87, 88 até 96 pontos. Então vai trazer ainda mais dificuldade para o servidor público da saúde. Então o Paraná Previdência ele criou uma regra um pouco mais gravosa para o servidor. Segundo a emenda constitucional, infelizmente essas regras estaduais elas se sobrepõem às regras federais. Então a gente vai ter que debater isso com o judiciário daqui, vamos ter que brigar para conseguir ver se a gente consegue talvez pelo menos aplicar a regra federal para ter uma base de discussão. Beleza, pessoal? Um abraço. Beleza, então, pessoal, obrigado, por hoje é tudo e ficamos à disposição. Um abraço, Bruno Pelizetti.